O Wi-Fi se tornou parte da nossa vida. Seja em casa, no escritório ou até em locais públicos, a conexão sem fios é quem abre as portas do mundo digital para nossos aparelhos. Só que isso tudo depende de um aparelho que muitas vezes nem recebe tanta atenção assim: o roteador. Pode ter certeza, escolher o modelo certo faz toda a diferença na sua vida. Veja o que levar em conta antes de comprar. Na hora de comprar um roteador sem fio, duas características principais devem ser observadas: velocidade de acesso e poder de alcance do equipamento. Do ponto de vista da segurança, dá para dizer que todos são equivalentes, ou seja, com uma configuração bem feita e com senhas fortes, todos os roteadores disponíveis no mercado apresentam praticamente o mesmo padrão de segurança. Falando da velocidade, é bom primeiro lembrar a relação que existe entre a velocidade do seu aparelho e a velocidade da sua conexão com a internet. Não adianta nada você comprar um super roteador, né, com uma velocidade muito grande, se a sua internet de banda larga ela realmente não é muito veloz. Ou seja, o seu roteador só vai ser um problema se for mais antiguinho. À medida que a banda larga vai evoluindo de velocidade, hoje a gente já tem disponível aí, né, velocidades acima de 100 megabits por segundo, você precisa também fazer uma atualização do seu dispositivo, porque caso contrário você vai estar limitando a velocidade do teu roteador, a velocidade da banda larga através do teu roteador, que é de uma tecnologia mais antiga, né? Se você nunca ouviu falar desses padrões, a gente explica. O primeiro a se tornar popular foi o padrão G, que oferecia velocidade de até 54 megabits por segundo. Em seguida, veio o padrão N, atingindo os 300 megabits por segundo. Alguns modelos do padrão N trazem a tecnologia MIMO embarcada, o que pode dobrar a velocidade oferecida para o padrão, chegando aos 600 megabits por segundo. A tecnologia MIMO reúne técnicas de transmissão para sistemas sem fio com múltiplas antenas de transmissão e recepção. Para trafegar informações em canais paralelos, o roteador Wi-Fi MIMO traz mais de uma antena instalada, o que aumenta a velocidade e a estabilidade da conexão. Nem sempre as antenas são visíveis, mas é importante saber quantas existem. Para avaliar o poder de transmissão da antena do roteador, há uma informação normalmente exposta na caixa do produto. O valor é medido pela unidade dBi, que define o alcance do sinal de transmissão de dados. Assim, quanto maior a potência indicada, maior será a área abrangida pelo dispositivo. O padrão mais recente de roteadores é o 802.11ac, que triplicou a velocidade de acesso e chega a ultrapassar 1 gigabit por segundo. O padrão AC também traz o MIMO incorporado. Mais do que isso, o novo padrão é capaz de realizar múltiplas conexões de alta velocidade e ainda conversa simultaneamente com diversos aparelhos conectados sem qualquer interrupção. Quer dizer, essa nova tecnologia vai se tornar cada dia mais importante, uma vez que nossas casas têm cada vez mais aparelhos conectados ao mesmo tempo. Então, assim, a gente precisa olhar duas coisas. Primeiro é se o dispositivo que você está conectando, ele já tem também disponível a tecnologia C, porque a maioria dos dispositivos aí é só os mais modernos realmente que já estão saindo com a tecnologia C. Então, se você não tem nenhum dispositivo desse em casa, não é o momento, talvez, ainda de fazer esse investimento, porque a linha AC, ela é uma linha mais cara, né? Ela possui os dois rádios, como eu comentei anteriormente, então realmente ela é um pouco mais custosa do que um roteador N. A maioria dos roteadores padrão N, hoje os mais populares do mercado, operam na frequência de 2,4 GHz. Curiosamente, esta é a mesma frequência utilizada, por exemplo, em fornos micro-ondas e aparelhos de telefone sem fio, o que pode causar interferência no sinal. Para resolver esse problema, é comum encontrar roteadores dual band, ou seja, que operam em duas frequências, nos 2,4 GHz e também nos 5 GHz. Existem alguns roteadores já no mercado disponíveis que fornecem essas duas frequências. Uma pequena desvantagem da questão da frequência de 5 GHz é que, por ela ser uma frequência maior, o alcance dela é um pouco prejudicado. Então,
pode ser que eventualmente, se o usuário tiver uma casa muito grande, né, o ambiente onde ele está usando é muito grande, ele não vai conseguir utilizar a frequência de 5 GHz da mesma forma que ele usa a frequência de 2.4 GHz. Por outro lado, a principal vantagem da frequência de 5 GHz é que ela sofre menos interferência e o sinal chega mais limpo até os aparelhos. A desvantagem é que a onda de maior frequência se dispersa com mais facilidade. Assim, a cobertura com os 5 GHz pode ficar comprometida. Mas uma avaliação para acertar na escolha do seu roteador é identificar o tipo de uso que você vai fazer do aparelho. O número de dispositivos que estiver conectado ao mesmo tempo vai compartilhar a velocidade de acesso ao roteador. Câmeras de monitoramento, por exemplo, em função da qualidade de transmissão do vídeo, usam bastante banda, não só de internet, como também do roteador. E isso deve ser levado em conta na hora de definir a capacidade do modelo. Outra avaliação para acertar na escolha do seu roteador é identificar o tipo de uso que você vai fazer do aparelho. A gente diz em média aí 250K por segundo aí numa qualidade VGA, então é relativamente grande. Se você tiver 2 ou 3 ou 4 câmeras em casa, já é 1 mega de internet que está sendo consumida só dedicado para imagem, né? Então realmente... Isso, exatamente. Daí nas HDs é ainda pior, pode chegar a 2 megabits por segundo, aí a questão de consumo de banda para esse monitoramento da câmera. Os parâmetros para escolher um roteador doméstico são os mesmos em caso de uma pequena empresa. Esses equipamentos normalmente suportam facilmente pelo menos 30 conexões simultâneas. A diferença é que quando se pensa em uma solução de conectividade para uma grande corporação, aí a figura muda um pouco e fica um tanto mais complexa. Uma grande empresa, aí realmente a situação ela muda completamente de figura. A cobertura ela é muito maior, você vai ter que ter vários dispositivos se interconectando para evitar que o usuário esteja uma hora conectado num dispositivo e aí a partir do momento que ele perde a área de cobertura daquele dispositivo, ele automaticamente se conecte a outro dispositivo. E aí as considerações são completamente diferentes, é uma infraestrutura totalmente diferente com relação a equipamentos de rede sem fio para grandes empresas, é uma outra questão. Por último, a dica que fica é, depois de avaliar essas questões, tenha em mente que para a maioria das conexões, o padrão N ainda dá conta do recado sim, principalmente os modelos com a tecnologia MIMO. Por enquanto, os modelos padrão AC, além de serem mais caros, só são indicados para quem tem uma conexão de banda larga acima dos 100 megabits por segundo, ou para quem tem muitos aparelhos conectados ao mesmo tempo. Fica aí a dica.